Queridos, vamos lá, vamos pegar nossos livros, livro Nascidamente, página de número 143, não é? Semana passada não conseguimos ler nenhuma frase, nenhuma, literalmente falando, mas hoje nós vamos ler bastante, tá? Vamos ver se a gente vence aqui uma boa etapa. Estamos já encaminhando para os capítulos finais. Os capítulos finais desse livro são os melhores, né? Porque tratam de assuntos bem densos, complexos e orgânicos, né? Então, nesse capítulo que agora estamos tratando, o capítulo 9, estamos abordando a manifestação dos filhos de Deus. Falar sobre a manifestação dos filhos de Deus, esse tema, na verdade, é um subtema, né? A manifestação dos filhos de Deus é um ramo que procede do tema principal, que é a segunda vinda de Cristo. Ao falarmos sobre a segunda vinda de Cristo, esse tema se subdivide em muitos outros temas menores. Então nós estamos falando da segunda vinda de Cristo sob a perspectiva orgânica, que para nós é a que mais importa. Não que o aspecto escatológico, teológico, né, mas não seja importante, tem a sua importância, mas como ao se estudar os temas escatológicos do ponto de vista teológico, dos arranjos teológicos, dos acontecimentos, da sua literalidade, é um assunto que não tem acordo, e por mais que alguém esteja supostamente mais correto no entendimento que outros, o fato é que não tem acordo na escatologia bíblica, mas não tem mesmo. Os reformados não podem concordar com os pentecostais, os neopentecostais nem escatologia têm, né? Eles ficam comendo ali um pouquinho, quase nada, né? Só olha para o prato do pentecostal, porque o neopentecostal está mais preocupado com o caroço, né? E com quanto vai entrar do caroço, quanto vai retornar. Não são todos não, mas salvo engano, eu não me recordo de nenhum agora no momento que não seja nessa linha, que está preocupado com demônio A, demônio B, demônio C, com a cura, com a casa, com o carro. É meio estranho, meio diferente, ainda que sejam nossos irmãos em Cristo, não é? E está tudo certo, cada um no seu tempo, cada um no seu crescimento, né? Não podemos nem falar em demérito nenhum nesse sentido, porque é só mesmo uma questão de compreensão. A obra, ela é de Deus, e sendo a obra de Deus, todos nós somos alvo dessa obra, somos alvos desta obra, e é dele a obra, portanto Deus vai realizar tudo o que ele tem que realizar no tempo dele. O fato é que na eternidade não haverá essas categorizações nenhuma, serão todos filhos de Deus, só isso, e é o que nós devemos levar em conta hoje, né? Mas assim, o que eu queria dizer é que o estudo escatológico do ponto de vista histórico ou dos eventos a acontecerem na história, conforme se estuda tradicionalmente, não há acordo. Então, também não há muita produtividade. Isso foi o que eu observei com anos e anos de estudo, observando que quanto mais se estuda e mais se define os conceitos, os tempos, as datas, os calendários, os esquemas todos, não produz efetivamente mudança orgânica. Pode ser que alguns tenham passado por mudanças, mas geralmente o resultado é confusão, é muita briga, muita contenda, e nós já estamos cansados e muito velhos para ficar perdendo tempo. Então nós vamos dar a nossa ênfase ao aspecto orgânico, e também não há consenso, na verdade é uma perspectiva não muito conhecida, a maioria das pessoas não conhecem,
mas é produtivo para aqueles que, ao ouvirem, compreenderem e poderão entender que a escatologia trata, sobretudo, de acontecimentos espirituais que ocorrem no coração do homem. Mas não é só a escatologia, não, é toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia do ponto de vista histórico, com todo respeito a quem não concorda, você vai ficar louco, porque a Bíblia é um livro, do ponto de vista da sua escrita, é um livro que passou por muitas culturas, por muitos períodos, por muitas tradições, por muitas culturas, e logo não tem como haver também um consenso, não é? E quando você consegue crer piamente na historicidade da escritura como um todo, o que é a maioria dos cristãos, você vai ficar apenas carregando as histórias. É a história de Abraão, e a sua história com Deus, ela não existe, na verdade, porque tudo que você se refere a Deus, a sua vontade, ao seu plano, está sempre voltado para Abraão, para Jacó, para Isaac, para José, para Davi, para Sansão, né? Para Paulo. E você, onde fica nessa história? Se a Bíblia fosse um livro continuamente escrito, nunca para ser escrito, você deveria estar também tendo a sua própria história escrita dentro da Escritura, e você teria que ter, portanto, a sua própria experiência para ser contada também. Como o seu nome não está lá, então nós lemos a Bíblia buscando compreender mediante ou através, como que por um espelho, das experiências desses homens e personagens bíblicos. Procuramos ver a nossa deficiência de fé em Abraão, podemos ver o nosso crescimento de fé em Abraão, podemos ver a nossa concupiscência, nossa fraqueza em Davi, em Sansão, podemos ver a nossa fidelidade em Daniel, em José, e assim nós vamos lendo a Escritura e procurando, a partir dela, olhar para dentro de nós, e é essa a perspectiva que nós estamos estudando, no caso, o tema, a segunda vinda de Cristo. Já estudamos sobre o anticristo, o selo da besta, o selo de Deus, e agora estamos vendo sobre a segunda vinda de Cristo na perspectiva da revelação dos filhos de Deus. Página de número 143, vamos lendo e explicando para vocês, tá? Então aí no primeiro parágrafo da página 143, quando diz, não nos opomos, encontraram? Não nos opomos? Então diz esse parágrafo assim, olha, não nos opomos ao fato do que diz a Bíblia acerca da vinda de Cristo sobre nuvens. Então isso aqui não é algo que está assim jogado não, tá? Nós trouxemos esse exemplo por causa de um critério que queremos abordar aqui neste capítulo, e falaremos hoje à noite, se Deus permitir. Então, porque Jesus virá sobre as nuvens do céu. Não tem isso na Bíblia? Ou nas nuvens do céu, entre nuvens do céu. Então, assim, as pessoas querem insistir nessa vinda gloriosa desse ponto de vista espacial, todos olhando para o alto e vendo-o abrir a nuvem, rasgar a nuvem, ou sair de dentro da nuvem e se apresentar à humanidade. Então nós estamos dizendo alto e bom som, o DEVAP não se opõe a isso, glória a Deus, mas nós queremos algo mais profundo, algo que diga respeito a cada um de nós. Então veja o desenvolvimento. Não nos opomos ao fato do que diz a Bíblia acerca da vinda de Cristo sobre nuvens. Entretanto, sabendo do caráter simbólico das Escrituras, ou melhor, das profecias, e do uso de linguagem antropomórfica em toda a Escritura, propomos uma releitura dos textos bíblicos a partir de um novo horizonte interpretativo, com vistas a compreender a vinda de Cristo em relação à sua igreja, a saber, o seu corpo, no qual ele já habita. Então, presta atenção como esse parágrafo foi construído. Então, primeiro, nós não fazemos nenhuma oposição
a essa manifestação de Cristo lá no céu, lá no alto, espacialmente falando. Não estamos aqui para ficar contendendo e contrapondo isso. Agora, por outro lado, nós temos um interesse. Qual o interesse? Em olhar com maior cuidado as profecias bíblicas, levando em conta o seu caráter simbólico. Ou seja, quando diz que ele virá entre nuvens, vocês vão de imaginar que houve quem dissesse, ou quem diga, que na verdade não deveria estar dito entre nuvens, o escritor errou. Outros dizem que não é que ele errou, é que a palavra original, eles vão criando essas coisas, né? Na verdade, o que o escritor quis dizer, dizem, não somos nós, que ele virá numa nave, não numa nuvem. E aí as pessoas começam a pensar, tem uns que falam assim, rapaz, não é que faz sentido? Faz sentido. Tem gente que pensa que faz sentido. Mas o fato é que quando a Bíblia fala que ele virá entre nuvens, nas nuvens, isso aí devemos levar em conta que existe aqui uma linguagem simbólica. Vocês vão entender por que deve ser simbólico. Existe um método de interpretação da Bíblia, que é o método convencional da maioria esmagadora dos estudantes de teologia, das linhas teológicas, chamado método histórico-gramatical. Eles dizem que a Bíblia tem que ser lida sempre no sentido literal. Ele vem nas nuvens, então nuvem é nuvem, ponto. A não ser, dizem eles, quando o texto nos obriga a entender de modo diferente. Ora, se esse for o critério, e esse critério estiver correto, então fará muito sentido eu falar que nuvem é simbólico. Sim. Ora, por quê? Porque nuvem é de uma natureza. O Cristo que virá é de outra natureza. Natureza não física. Ainda que Cristo tenha ressuscitado em corpo físico, esse corpo do qual ele se vestiu novamente pela ressurreição, é um corpo transformado de natureza espiritual e não de natureza material. A prova, não tem nem que dar prova, né? Estavam os discípulos lá dentro de um cenáculo e com portas e janelas trancadas. Então Jesus chega. Se ele tivesse com um corpo físico, para ele entrar naquele lugar, deveria bater na porta, sim ou não? A porta tem que se abrir, ele tem que entrar. Mas não, a Bíblia diz que Jesus apareceu entre eles. Ora, este corpo do qual o Cristo está revestido em ressurreição, deve ser um corpo espiritual, e não físico. E também, se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, sobretudo, Paulo vai declarar alto e bom som, vai trazer toda a fundamentação, demonstrando que o corpo da ressurreição não é o mesmo corpo físico, material. Não que não tenha sido o corpo físico que ele deixou na sepultura. Ele, quando ressuscita naquele mesmo corpo físico. Só que a ressurreição transforma o corpo. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que nós os que, ele diz, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Ele vai dizer, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos o quê? Arrebatados. Aí ele diz, e num momento, vírgula, num abrir e fechar de olhos, vírgula, nós seremos transformados. Este corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E há de se lembrar que a matéria é, por natureza, corruptível. Então ele diz que esse corpo de desonra será transformado num corpo de honra. Esse corpo de dores num corpo de glória. Ou seja, ele vai demonstrar claramente que se o primeiro homem, Adão, é da terra, sinalizando o seu aspecto terreno, o segundo homem, referindo-se ao Cristo ressuscitado, é do céu,
é um homem celestial. Perfeito? Então, imagina só, esse é somente um aspecto, né? Então, para você imaginar que o espiritual se oculta no material, o material é capaz de ocultar dentro de uma nuvem o espiritual? Minimamente é muito contraditória essa questão. Além do mais, se você pensar na natureza e no atributo de Cristo enquanto aquele que é infinito, aquele que é onipresente, como ele pode se ocultar dentro de uma nuvem? Não é? Mas vamos lá, o livro vai nos demonstrar tudo isso com mais clareza. Então nós temos que levar em conta o caráter simbólico das profecias e também o uso de linguagem antropomórfica, ou seja, o uso de linguagem humana para se referir a fenômenos espirituais. Ou seja, nós somos escravos da linguagem humana, não é? Tanto é que Paulo, a Bíblia diz que ele viu coisas na sua visão. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi também arrebatado ao paraíso, e lá ele ouviu palavras, olha, inefáveis. Ele viu coisas e ouviu coisas que a linguagem humana não é capaz não somente de pronunciar, não é capaz de compreender. A linguagem humana é insuficiente, tamanhas as revelações que ele recebera na sua visão no terceiro céu e no paraíso. Então devemos levar em conta a linguagem antropomórfica e o caráter simbólico das Escrituras, e para isso nós nos propomos, portanto, fazer uma releitura dos textos bíblicos. Ou seja, se nós lemos toda a vida de um modo, que tal nós lermos novamente e olharmos mais atentamente a partir de um novo horizonte interpretativo, com vistas a compreender a vinda do Senhor em relação à sua igreja, a saber, o seu corpo, no qual ele já habita. E esse é o ponto crucial, porque nós falávamos aqui em mensagens anteriores desse estudo. Ora, quando se fala de vinda, logo pensamos em Jesus vindo de um ponto A para um ponto B, fazendo esse percurso. Ora, mas o que Jesus quis dizer quando afirmou para os seus discípulos, dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Ora, se ele disse que estaria conosco, estará conosco, está conosco. Isso é um fato. Então ele está aqui. O nosso Cristo, o Cristo ressurreto, ele não tem mais as mesmas limitações de quando ele se fez carne e teve a sua vida terrestre, que se limitava a estar em um único lugar ao mesmo tempo na sua humanidade física. Com a ressurreição, ele agora readquire ou retoma para si a sua dimensão atemporal, ahistórica, essa sua dimensão espiritual que ocupa todas as coisas. Por isso ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em todos nós. Por isso que todas as coisas também existem nele. Logo, estando ele já em nós, a vinda de Cristo deve ser algo também que acontece aqui, porque se ele está em mim e ele virá para mim, algo tem que acontecer em mim, no qual ele está. Deve acontecer em você, porque Cristo habita em você. E Paulo declara isso muitas e muitas vezes. Ele vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, salvo engano, vai dizer que esse Cristo que habita em nós, ele é a nossa vida. Mas não podemos romantizar dizendo: ele é a nossa vida, do mesmo modo que o marido chama a esposa de vida. Você é minha vida. Para de bobagem. Você pode até chamar sua mulher de vida ou seu marido de vida, não tem problema. Mas quando fala que Cristo é a nossa vida, é porque ele é a vida. E portanto nada que vive ou nada que existe pode viver sem a vida que é ele próprio.
Então vamos olhar com mais carinho, dando atenção a esses aspectos. Próximo parágrafo. O pressuposto, portanto, que ora apresentamos, consiste na forte convicção de que a vinda do nosso Senhor será a sua manifestação em todos os seus filhos maduros, conforme está escrito: quando vier, a fim de ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Vamos ler esse texto na própria Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 8 em diante, né? Vamos ler a partir do versículo 4, é melhor, para dar o contexto. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Bem, não é o nosso tema esses versículos aqui, mas eu não posso deixar passar, devido à sua importância. Veja que Paulo, no versículo 4, ele diz que a igreja de Tessalônica era uma igreja louvada. Paulo, ele diz que se gloriava da igreja de Tessalônica à vista, em todas as igrejas de Deus, à vista da constância e fé desta igreja. Ele fala de uma igreja constante e que tinha muita fé no Evangelho. Agora, essa constância e fé, elas são colocadas à prova quando, sobretudo, acontecem as perseguições e as tribulações. Ou seja, é nas perseguições e nas tribulações que a nossa constância e a nossa fé é posta à prova. Não que não haja constância e fé fora das tribulações, mas é nas tribulações que a fé e a constância é posta à prova. É na tribulação, nas angústias, nas perseguições, que a fé e a constância, a perseverança são provadas, né? Só que ele diz no versículo 5 que as tribulações e as perseguições que os irmãos suportavam era um sinal, era uma prova. E de que natureza era essa prova? Era um sinal evidente. Vocês sabem o que é a palavra evidente? Algo evidente. O que é algo evidente? A gente usa muita palavra, né? É evidente, evidente. Só que na maioria das vezes a gente fala evidente, não tem nada de evidente. Evidente tem aí a raiz da palavra ver, do verbo ver. Evidente é aquilo que você pode ver. Logo, eu estou aqui diante de vocês, eu sou evidente. A minha existência é evidente. Quando nós falamos de outra coisa que vocês não podem ver, não é evidente. Não ser evidente não quer dizer que não seja verdadeiro. Quer dizer que você não possa ver. Ou seja, então existe um sinal visível de que? Do reto juízo de Deus. Com efeito, ou melhor, do reto juízo de Deus, não é? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então as tribulações é uma prova evidente, clara, visível. As tribulações e as perseguições eram um sinal evidente de que aqueles irmãos estavam debaixo do juízo de Deus. E aqui é para aqueles, sobretudo, que acham que ser salvo é só uma questão de levantar a mão, você tem Jesus, eu creio, estou salvo. Não, a salvação passa por aí, passa pelo seu crer, passa pela sua manifestação pública, pelo seu batismo, está tudo certo. A salvação de Deus é um acontecimento que nos salva de nós mesmos, nos salva do nosso ego, nosso espírito narcisista, do nosso egoísmo, da nossa individualidade.
de tudo aquilo que nos torna inimigos do bem, inimigos do outro, inimigos. Então, uma vez que o Senhor alcança alguém com a sua obra de salvação, essa pessoa é posta debaixo de um juízo, para que esse indivíduo, para que aconteça o que com ele? Coloca-o debaixo do juízo divino, para que se torne o quê? Toda vez que a gente lê um texto bíblico e o pastor Alexandre fizer pergunta, é sempre no texto que estará a resposta. As tribulações e perseguições são um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vos torneis o quê? Dignos do reino de Deus. O que torna o homem digno? Mas não é uma dignidade minha, é a dignidade que o próprio Senhor está trabalhando em mim, para que ninguém ache agora, o Alexandre acha que a salvação, ou que seja o reino de Deus, é uma questão de dignidade do homem. Não, o homem não tem dignidade nenhuma em si mesmo. Toda a dignidade que o homem tem procede de Deus. A própria dignidade humana da terra, quando você vê um ser humano ali, tem uma dignidade humana. Ora, onde está essa dignidade humana? É porque ali há um ser à nossa semelhança, ou um semelhante nosso. Todos nós, semelhantes, filhos de Deus, viemos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nisto consiste a dignidade humana. De modo então que a igreja sofria em razão, para ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ou seja, isso aqui é uma lei que o próprio Deus criou. Quem sofre tribulação hoje, recebe glória amanhã. Quem busca glória para si hoje, receberá tribulação amanhã. Isso porque da tribulação ninguém poderá escapar, porque a tribulação é um recurso divino. O sofrimento é um recurso divino, é um instrumento divino para que Deus alcance assim os seus propósitos em nossas vidas. E ele diz então no versículo 7: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando de onde? Do céu. Eu sabia que o Alexandre ia tropeçar nesta pedra de tropeço. A Bíblia é clara: quando do céu se manifestar. Vejam, temos que ler a Bíblia com muito cuidado. O crente é porque ele não percebe as suas próprias contradições. No momento o crente diz assim: olha, porque o nosso Deus é o Deus onipresente. E aí, para poder sustentar que Ele é o Deus onipresente, citamos sobretudo o Salmo de número 139: para onde fugireis do teu espírito? Se eu suba a alta montanha, tu lá estás. Se eu desça ao Tártaro, ao inferno, tu estás. Tu me cerca por detrás e por diante. O Senhor enche todas as coisas. Porque tudo existe nele e tal. Aí os irmãos dão glória a Deus. Só que ele não percebe que no outro domingo, esse mesmo pastor vai falar: irmãos, hoje vamos estudar a oração do Pai Nosso. Aí ele começa dizendo: quando orar, ora assim: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que está no céu, ou que seja nos céus. Eu pergunto: Deus o Pai está nos céus? É uma pergunta. E nós temos que refletir sobre isso, porque enquanto você não refletir essas questões supostamente complexas, e aparentemente sem propósito, você vai sempre conceber um Deus coisa. Um Deus coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um copo. Este copo, ele está na mesa.
porque ele, por ser uma coisa, por ser um objeto, ele está num outro objeto, que é a mesa, que é maior do que ele, que pode contê-lo. Sim ou não? Agora veja bem, todas as coisas que existem, e a soma de todas as coisas é o cosmo, existe onde? Você não pode falar no universo, porque o universo é o cosmo. O cosmo existe onde? Se bem que os crentes têm um problema, eles pensam que o cosmo existe no ar. E Deus? Não, Deus está na casa dele. Como na casa dele? Pastor Alexandre, a Bíblia diz que lá no céu tem um trono e Deus está sentado. Para Deus se assentar num trono, esse trono tem que ser suficientemente grande para cabê-lo. Veja como você constrói Deus na imagem de um ser. Aí não é ser, não ser, é você, eu sou um ser humano, a planta é um ser vivo. E Deus é o quê? Não há palavras para se referir a Ele. As palavras que poderíamos nos aproximar Ele é infinito. E até a palavra infinito é uma palavra inadequada para se referir àquele que é absoluto, porque todas as coisas existem nele. Tempo e espaço são categorias da sua criação. Deus não pode estar no tempo, porque tempo é uma categoria da própria criação de Deus. O tempo existe em Deus, mas Deus não existe no tempo. Quando falamos, Deus sabe de todas as coisas, porque Deus prevê o futuro. Como Deus prevê? Deus não pode prever. Quem prevê é quem está antes do acontecimento. Deus está antes do acontecimento, Ele está no acontecimento, Ele está para além do acontecimento. Deus, como diz a Escritura, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Cuidado, não é que um dia é 1000 anos, não, é como. Ou seja, se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, qual o sentido disso? É que o tempo para Deus é tão relativo que não faz nenhuma diferença, porque Deus não está aqui, nem ali, nem antes, nem depois, porque tudo existe nele. Eu sei que foge um pouco se você quiser conceber com a mente, tentar colocar um quadro, é difícil mas nós estamos falando dele, não é? É por isso que ele é Deus, do contrário não seria Deus. Então, não é que Deus preveja as coisas, não, é que Deus conhece todas as coisas, porque as coisas já estão nele. Então, quem caminha no tempo são os homens. Logo, quando diz Pai nosso que estais nos céus, essa é apenas uma linguagem antropomórfica, para diferenciar o que é terreno, baixo, rasteiro, corruptível, deficiente, daquilo que é etéreo, daquilo que é divino. São linguagens que nós usamos. Agora, podemos entender que Pai nosso que estás nos céus, no sentido de que Deus está no espírito humano de todos nós, e logo o espírito humano é a dimensão celestial e é a dimensão espiritual dentro do homem psíquico e do homem corpóreo. Há uma dimensão espiritual dentro do homem, onde Deus habita. Tanto é verdade, presta atenção num detalhe, que Isaías coloca uma questão extraordinária, e Paulo dialoga com isso lá na sua carta aos Efésios. Isaías 66, Deus falando pela boca do profeta Isaías, diz assim, olha, presta atenção, o céu é o meu trono. Ele não diz que tem um trono no céu, o céu é o meu trono. Então quando você, humano, olha para o céu,
essa infinitude do céu, que é uma coisa extraordinária, é grande, né? Isso é uma linguagem antropomórfica, só para você poder entender. O céu é o meu trono. Então, puxa, ele se assenta nos céus. Olha, aí você vai tendo uma ideia da grandeza. Lógico que é linguagem antropomórfica, insisto. Porque não dá para você categorizar Deus como um ser sentado nos céus. Ele diz, e a terra, que é tão grande também, é o estrado dos meus pés, onde repouso os meus pés. Aí você fala assim, puxa, então esse Deus é extraordinário, é gigantesco. Ele fala isso só para te fazer uma pergunta: que casa você vai construir para mim? Se o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, como é que você vai construir um barraco no quintal da sua casa e chamar aquilo de casa de Deus? É possível? Aí você desiste. E fazendo aqui diálogo com Isaías, o próprio Salomão, quando construiu um barraco para Deus, a Bíblia chama de templo, não há desrespeito ao templo, tá? Mas é porque diante da grandeza e infinitude de Deus, qualquer templo se torna um casebre. Você não pode, né? Por mais que seja belo, por mais que seja enfeitado, né? Mas comparado à grandeza de Deus, se torna uma coisa insignificante, uma coisa ínfima. Então, quando Salomão foi consagrar aquele templo a Deus, aquela casa a Deus, ele próprio declarou no momento de lucidez, dizendo: ó Senhor, consagramos a Ti esta casa, mas nós perguntamos, pode porventura habitar nesta casa que nós fizemos para Ti, aquele que nem a terra, nem o céu, e nem o céu dos céus te podem conter? Então veja que aquela casa que se constrói para Deus ali é apenas uma casa simbólica, pedagógica. Deus quer ensinar algo com aquilo, mas efetivamente não pode ser casa de Deus. Por isso que Isaías, né? Deus vai dizer pela boca de Isaías: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês vão edificar para mim? Então está fora de cogitação o homem fazer para Deus uma casa, ponto. Por isso que depois vai dizer lá em Atos capítulo 7, Estevão vai dizer: Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Paulo vai repetir em Atos capítulo 17, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, ponto, não habita. Mas aí Paulo em Efésios vai dizer: e também todos vós estáis sendo edificados, habitação de Deus. Onde? No Espírito. É no Espírito onde Deus habita. Se Deus habita no espírito humano, então o espírito humano tem que ser da natureza divina e ter as dimensões divinas, se é que podemos falar em dimensão, mas ele tem que ser tão divino quanto o próprio Deus. Logo, o espírito é Deus que se soprou para dentro do próprio homem, é a dimensão espiritual, celestial, dentro do homem. Pai nosso que estais nos céus, esse Pai nosso que está no nosso espírito, esse Pai nosso que você contata em qualquer dia da semana, esse Pai nosso que você contata em qualquer lugar da terra onde você estiver. Como Jesus vai dizer para a samaritana: você não precisa ir a Jerusalém para adorá-lo, você não precisa ir a Samaria para adorá-lo, você não precisa ir a um templo feito por mãos humanas para adorá-lo. Absolutamente. Nós adoramos a Deus no Espírito. Logo, esse Espírito, essa dimensão espiritual que habita em mim, que está em mim, que me constitui, ela está comigo onde eu estiver. Agora, não confundam, porque se usa muito desse argumento verdadeiro como falácia para um outro argumento. Então por que congregar? Olha, quem diz que você vai à congregação dos irmãos para adorar a Deus porque você não pode adorá-lo em casa? Não, ninguém disse isso. Nós não viemos aqui para adorar a Deus porque não podemos adorá-lo em casa. Nós viemos para cá
Não, aqui não é templo, aqui é um galpão. Poderia ser em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, não importa, na beira de um rio, em cima de uma montanha. Ou seja, nós nos reunimos para adorá-lo como corpo, coletivamente. Isso é uma necessidade nossa, não é necessidade divina. A necessidade de congregar é humana. Somos nós que precisamos uns dos outros, de nos suportarmos uns aos outros, de nos apoiarmos uns nos outros, de orientar uns aos outros, de nos sujeitar uns aos outros. Somos nós que temos que usar os nossos dons e talentos para suprir os outros e assim uns aos outros. Ou seja, o congregar é uma necessidade nossa e não divina. Lógico, quando nós nos afastamos da congregação, isso aí tem por detrás vários fatores. Poderíamos citar aqui alguns, mas eu quero explicitar apenas o mais importante de todos os motivos, porque ultimamente está havendo uma grande desadesão à reunião da igreja ao congregar. Se vocês acompanham a história da civilização ocidental, sobretudo, vocês acompanham o espírito da civilização ocidental por meio da história, por meio da antropologia, por meio da sociologia, por meio da filosofia. Vocês devem muito bem saber que desde a modernidade, o que marca a modernidade, ali no final da Idade Média, quando vem então o Renascimento e seguem-se outros movimentos, século XV, século XVI, século XVII, a Reforma Protestante, por exemplo, é um desses mecanismos que manifestou o espírito moderno. Acaba a Idade Média, vem a modernidade com todos esses movimentos. O que marca a modernidade é o individualismo. Tudo o que se manifestar na sociedade e se configurar na forma de leis e de vindicações humanas é o indivíduo. Perde-se o caráter coletivo, perde-se o caráter de Estado, perde-se o caráter de igreja, perde-se o caráter de família. Tudo vai se perdendo. A família é um dos últimos elementos que agora também está se perdendo. Se vocês podem perceber, a ideia é o eu individual. Essa é a grande marca do modernismo, ou melhor, da modernidade, sobretudo agora na pós-modernidade. Isso quem diz não sou eu, e nem a religião. A Bíblia diz, mas deixa lá de fora. Quem diz isso é a própria antropologia, a sociologia, a filosofia, a psicologia. Leiam essas áreas do conhecimento e todas elas vão afirmar que essa é uma característica da modernidade, sobretudo agora com maior ênfase da pós-modernidade. É você começar a dissolver os laços e entender ou se colocar como o ser absoluto que não precisa de relações. Tanto é que com o advento da internet, agora tudo é virtual, tudo é distante. É como vai dizer o Zygmunt Bauman, ele vai dizer que hoje em dia os amigos são amigos virtuais. Tem pessoas que dizem lá que eu tenho tantos amigos na minha rede social. Nenhum é seu amigo, nenhum se assenta à sua mesa, nenhum te conhece efetivamente, nenhum te socorre, nenhum te abraça. Amigos mesmo vão se acabando, tudo vai se acabando, tudo vai se dissolvendo. Como o Bauman vai dizer, vivemos num mundo líquido, num mundo que se perde, num mundo que não se prende. É um mundo que vai avançando cada vez mais e o homem se coloca como esse indivíduo, essa individualidade ali isolada de tudo mais. Bem, de todo modo, voltando ao ponto,
Nós, portanto, congregamos, não é porque a igreja, ou melhor, o local de reuniões é o lugar de adoração. Não, o local de reuniões não é o lugar de adoração. Tratando-se de lugares físicos, não existe nenhum lugar na terra que seja o lugar da adoração, porque o lugar de adoração é no espírito humano. Perfeito? Logo, nós nos reunimos, num salão, é só um galpão, por uma necessidade nossa, da nossa própria edificação, porque a igreja se edifica com muitos, são os muitos membros que juntos vão se fortalecendo, vão sendo edificados, vão crescendo para formar, enfim, uma única habitação. A igreja, habitação de Deus, a Nova Jerusalém, habitação de Deus, a igreja, corpo de Cristo, a igreja, noiva de Cristo. Veja, tudo no singular, igreja com um sentido plural, mas que forma o corpo de Cristo. Não são os corpos de Cristo, é o corpo de Cristo. Não são as noivas do Cordeiro, não é a noiva, é apenas uma noiva, só que essa noiva é coletiva, não é? Bem, então, voltando ao ponto, o fato é que, quando diz aqui no versículo 7, e a vós outros sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então já falamos aqui o sentido orgânico da palavra céu no versículo 7, mas isso vai ficar muito claramente e evidente. A Alexandra não concorda que esse céu aqui seja referência ao espírito humano. Tudo bem, mas vamos continuar lendo, você não poderá discordar, porque no 9 diz assim, olha, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando isso acontecerá? No versículo 10, quando vier, quando o Senhor vier, quando por ocasião da sua vinda, quando por ocasião da sua volta, ele virá para ser glorificado onde? Nos seus santos. Onde é que ele será glorificado? Entenda glorificado como mostrado, exibido, revelado. A palavra glorificado é mostrar. Lembra daquele texto que Jesus, orando ao Pai, fala assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, antes que houvesse o mundo, o Cristo estava para a criação como a razão de tudo. Todo o universo nasce dele, parte dele. Agora imagina que esse Cristo maravilhoso, por ocasião da encarnação, ele se oculta numa humanidade. Ele se torna um anônimo. Tanto é que Paulo vai dizer: se ele soubesse que ali estava o Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. Então agora, por ocasião da encarnação, ele abre mão da sua glória, ele se torna anônimo, ele se oculta na humanidade. E agora ele fala: Pai, eu estou pregando e os homens estão me condenando, me cuspindo, estão escarnecendo e tal. Então glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti. Mostra-me agora ao mundo. Mostra que esse Cristo encarnado, ou que esse Jesus é o Cristo encarnado. Mostra esse Jesus ao mundo como o Cristo encarnado. E olha que Paulo vai deixar claro que o Pai fará isso. O Pai vai glorificar o Filho. O Pai vai mostrar o Filho ao mundo. Agora, de que maneira o Pai mostrará o Cristo ao mundo? Por meio dos seus santos. Ou seja, os santos também serão glorificados, também serão manifestados, também serão mostrados, quando Cristo neles se revelar, quando Cristo neles se mostrar.
Por isso que Paulo vai dizer: Cristo em vós, em vós, é a esperança da glória. Ou seja, a minha esperança de ser glorificado consiste no fato de hoje Cristo em mim. Então esse Cristo está em mim hoje, e essa é a minha certeza, essa é a minha garantia, essa é a minha esperança da glória. Por isso é dito: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Não diz aí que será admirado por todos, mas todos o admirarão naqueles que creram. Ou seja, naqueles que crendo e recebendo o seu evangelho e vivendo o seu evangelho e sofreram então todo o processo de transformação, eles serão como que vitrines. Como que vitrines? Cristo se mostrará neles. E isso está em pleno acordo com a economia de Deus. E eu traço aqui em breves palavras essa economia divina. Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem e diz ao homem: crescei, multiplicai, enchei a terra. Aí o que os homens fizeram? Começaram a fazer filhos. E até hoje tem gente fazendo filho, dizendo: crescei e multiplicai. A terra já encheu, já esvaziou, já encheu de novo, e o povo não para de fazer filho, dizendo: é ordem, crescei e multiplicai. Para, não é por aí. A Bíblia é um livro espiritual. Quando eu falo para, não é de fazer menino, não. É para de pensar assim: faça menino se você quiser. Se você quiser. Mas não pegue texto bíblico para justificar a sua vontade de ter 10, 15 filhos, não. A Bíblia é um livro espiritual. Deus criou o homem, diz: crescei e multiplicai. Com qual objetivo? E enchei a terra. É para encher a terra de Adão. Adão, crescei. Adão, se multiplique. Adão, encha a terra. Esse é o ponto 1. Ponto 2, Romanos 5,14. Paulo diz: aquele Adão de Gênesis 1, que deve crescer, multiplicar-se e encher a terra, ele era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Logo eu devo olhar para Adão, do ponto de vista da revelação, como uma figura de Cristo. Logo eu tenho que entender que quem deve crescer é Cristo. Quem tem que se multiplicar é Cristo. Quem tem que encher a terra é Cristo. Porque Adão deve crescer, multiplicar e encher a terra. E Paulo diz em Romanos 5,14 que ele prefigurava o Cristo. Então Cristo, em realidade, deve crescer, multiplicar e encher a terra. Deus quer encher a terra de Cristo. Agora, como pode ser isso? Quando João Batista foi questionado pelos seus discípulos, dizendo: olha, aquele a quem tu batizaste está batizando lá do outro lado, e mais do que todo mundo segue ele. O que João Batista respondeu? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, quando é que Cristo cresce? Na medida em que o evangelho se propaga e pessoas creem nele, Cristo vai crescendo nessas pessoas. Então, cada pessoa que ouve o evangelho e recebe o evangelho, Cristo está crescendo, Cristo está se multiplicando, Cristo está enchendo a terra por meio dos seus santos. Por isso é que Cristo vai se revelar nos seus santos, não é? Vamos seguir mais um pouquinho na nossa leitura. Então, quando diz agora na página 144: a boa leitura e a interpretação adequada das Escrituras não prescindem do conhecimento da linguagem que a constitui. Ou seja, se você quiser ter uma boa leitura e uma boa interpretação da Escritura, você não pode abrir mão do conhecimento da linguagem que constitui a Bíblia. É necessário discernir pela própria Bíblia os símbolos proféticos utilizados pelos escritores.
Ou seja, quando João escreveu, quando Paulo escreveu, quando Mateus escreveu, quando Daniel escreveu, eles usaram linguagem profética, eles usaram símbolos proféticos. Continuando a leitura: quando tais conhecimentos, ou o conhecimento da linguagem e dos símbolos proféticos, são ignorados, e profecias bíblicas são interpretadas literalmente, compromete-se o entendimento da verdade apresentada, pois o leitor, assim nessa condição, é induzido à imaginação de um mundo fabuloso, de um mundo de fábula, onde cobra fala, um mundo que tem dragão, que tem medusa, que tem gafanhoto do tamanho de um cavalo. Aí você começa a imaginar um mundo fantasioso, fora da realidade. Então, quando esses conhecimentos são ignorados, compromete-se o entendimento da verdade apresentada, pois o leitor é induzido à imaginação de um mundo fabuloso, com cavalo cavalgando nas nuvens, espadas saindo da boca, no caso de Cristo, nome escrito na coxa. Para vocês terem ideia o quanto que essas interpretações literais têm causado prejuízos, tem pessoas que querem provar que fazer tatuagem é pecado. Aí eles vão lá para o texto de Levítico, onde é um texto que faz referência a alguns rituais pagãos de culto aos mortos, quando algumas pessoas marcavam o seu corpo por causa dos seus mortos. Então, marcar o corpo lá em Levítico era um ritual pagão, místico, de culto a mortos. Não tem nada a ver com tatuagem. Quem faz um desenho, uma borboleta, nada a ver. Mas tem um outro lado que quer provar que pode fazer tatuagem. Se alguém quer provar que não pode, usando um texto que não tem nada a ver com o assunto, o outro vai querer provar e diz: Jesus tem tatuagem. Prova: ele tem uma tatuagem na coxa, bem grande. Ele escreveu na coxa uma tatuagem: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É até onde vai a leitura literal. Os irmãos às vezes ficam sorrindo, que é um pouco engraçado, mas tem pessoas ensinando isso. Não é todo mundo que acredita, mas tem quem acredite, né? É maior o número do que se acredita lá em Levítico do que na tatuagem. Mas então, Jesus vindo do céu montado num cavalo, uma espada saindo da boca, escrito na sua coxa: Rei dos Reis. Como é que você lê isso literalmente? Você acha mesmo que Jesus vai vir do céu montado num cavalo e uma espada saindo da boca dele assim? Isso é um mundo fabuloso. Aí você fala: não, pastor, você não está entendendo. A espada que sai da boca, a própria Bíblia vai dizer, é a palavra de Deus. Então você agora começou a entender a linguagem profética. Usa-se a espada como um símbolo da palavra, ou seja, na vinda do Senhor, ele vai proferir as suas palavras de julgamento, porque ele vem para julgar. Suas palavras são a palavra de Deus, portanto são fiéis e são verdadeiras. São palavras que não julgam segundo a aparência, porque como espada penetra o íntimo do indivíduo e vai separando juntas e medulas, alma e espírito, e alcança até o mais profundo do ser, a ponto de discernir os pensamentos e propósitos do coração, tal como uma espada afiada consegue penetrar lugares estreitos, finos, tênues. Então, se a espada é simbólica, o cavalo também tem que ser, porque você não pode ser agora o senhor da interpretação para dizer: isso aqui é simbólico, isso aqui não é simbólico. O cavalo não é simbólico, a espada é simbólico. E seus olhos são como chamas de fogo. Sempre nós entendemos que quem tem olho de fogo é o Satanás, não é? Então Jesus não pode ter olho de fogo. Então nesse caso vamos dizer que o olho dele é simbólico. E o cavalo? Não, o cavalo é literal. Mas seus pés agora estão
reluzente como um latão quando está numa fornalha. Você pega um ferro, um latão, coloca no fogo e ele vai ficando incandescente. São os seus pés. A Bíblia diz que as suas duas pernas são como duas colunas. Então isso é uma linguagem metafórica, profética, simbólica, que deve ser discernida no âmbito da realidade. Ou seja, você toma um símbolo ou uma coisa que representa outra. Temos que alcançar a outra e não somente o símbolo. Então, como diz o nosso texto, quando tais conhecimentos da linguagem profética, dos símbolos proféticos são ignorados, compromete-se o entendimento da verdade apresentada, pois o leitor é induzido à imaginação de um mundo fabuloso, com cavalo cavalgando nas nuvens, espada saindo da boca, nome escrito na coxa. E por se ignorar os valores simbólicos dessas figuras, que acabamos de falar, por exemplo, perde-se o que há nessas figuras, que são o cavalo, a espada e a coxa. Perde-se o que há nelas de essencial. 2 pontos: a imponência da majestade. O cavalo é símbolo da imponência da majestade. Por quê? Para nós não, para nós cavalo é cavalo. Cavalo para nós é aquele pangaré que a gente vê, né? Para quem é criador de cavalo tem uma ideia melhor de cavalo, manga larga, cavalo de raça, mas para nós, no nosso tempo, o cavalo é sem futuro, né? O cavalo é um animal como qualquer outro, sim ou não? É ou não é? Agora, no tempo de João, não, cavalo branco. Eram os cavalos que os grandes imperadores usavam. E quando entravam nos seus reinados, vinha cavalgando num cavalo branco. Então, para você ter uma ideia da majestade, você tem ideia de majestade humana. Então, eu vou colocá-lo montado num cavalo branco para falar da sua majestade. Não é equiparar essa majestade a esta, mas é o conceito e o sentido de majestade que os leitores de então, as pessoas daquele tempo, tinham essa figura. A imponência da majestade, o poder da palavra, que é a espada, e o porte da realeza, a coxa. Veja aqui, está escrito Rei dos Reis, né? Ou também está escrito a palavra de Deus. A coxa, ela sempre representou a parte forte do homem. Por isso, quando Jacó luta com o anjo, ele fere na parte forte de sustentação do ser humano. Então, como temos aqui, o porte da realeza, as pernas como colunas, né? Respectivamente do homem excelente que há de reinar sobre toda a terra. Agora veja, a figura das nuvens, isso aqui é extremamente importante. A figura das nuvens usada para se referir à vinda de Cristo, a ideia de nuvem, não perde essa palavra nuvem, nasce na literatura judaica e é abundante em todo o Antigo Testamento. Dentre os seus vários significados de nuvem, o que agora nos interessa é a ideia de encobrir e desvendar. Nuvem, no sentido simbólico, profético e poético das Escrituras, traz o significado encobrir e desvendar. Vamos entender isso. Quando Deus descia para falar a Moisés, é dito que ele se ocultava na nuvem. A nuvem servia, no âmbito poético, mítico-poético da Bíblia, para ocultar a Deus. Entenderam? Isso está claramente lá em Êxodo 34:5. A nuvem tem esse sentido. Jó, por sua vez, referindo-se aos atos divinos, afirma: encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Você vai ficar imaginando Deus sentado no trono, traz uma nuvenzinha para me cobrir aqui. Deus, não, gente, isso aqui é para trazer o sentido de encobrir, de velar. Quer dizer, para o homem, para os seres criados, Deus está encoberto.
Isso que Paulo vai dizer que Jesus, o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, do Deus que não se pode ver. Continuando, para nós encerrarmos essa noite. Ora, observa-se claramente o valor simbólico do termo nuvem nesses textos. Não há de pensar o leitor que o Deus infinito possa ser contido a ponto de se ocultar dentro de algo finito, nem que aquilo que é espiritual possa ser ocultado pelo material. Vocês imaginam que uma nuvem pode encobrir Deus? É lógico que não. É a figura poética, profética, simbólica, que a Bíblia vai usar para falar de o homem não poder ver a Deus. A nuvem, nesse caso, é apenas uma figura antropomórfica para indicar a presença oculta de Deus na terra, ao mesmo tempo em que ela oculta aos olhos humanos aquele que não pode ser percebido pelos sentidos. Ela sinaliza a presença do divino entre os homens. Ou seja, Deus está aqui? Sim ou não? Alguém pergunta onde? Ele quer ver. Fala, não, ele está oculto numa nuvem. Você fala, tá. É lógico que essa expressão, oculto na nuvem, é apenas para dizer, você não pode vê-lo. Ele tem uma presença real, porém oculta aos olhos humanos. Simples assim, né? Dizer, portanto, que Jesus virá sobre a nuvem consiste na aplicação inversa do símbolo. Se oculto dentro da nuvem, ele se oculta, sobre a nuvem quer dizer o quê? Que ele se mostra. Então, dizer, portanto, que Jesus virá sobre a nuvem consiste na aplicação inversa do símbolo, ou seja, o Deus que outrora estava presentemente oculto dentro dos homens se mostrará finalmente aos olhos de todos por meio de seu corpo, isto é, de seus filhos maduros e glorificados. Amém? Vamos encerrar só esse trechinho até as estrelinhas aí. O Cristo que hoje está oculto nos filhos de Deus será desvendado quando por ocasião de sua manifestação nos seus santos. Esse acontecimento marcará o início de sua perceptível presença entre os homens. Esses são os três significados etimológicos e orgânicos de Apocalipse, Epifaneia e Parousia, usados para se referir à segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele está presente, que quer dizer parousia, só que ele está oculto, que quer dizer apocalipse. E um dia ele vai se mostrar, isto é, epifania. Muitos amarrados aos dogmas estabelecidos pela religião materialista nos acusarão de negar a vinda de Jesus, citando o texto de 2 Pedro 3, de 1 a 7. Lembra do texto quando diz, porque muitos hão de negar a vinda do Filho do Homem, etc. Então, muitos nos ouvindo, está negando a vinda de Jesus, está vendo? Diz que ele não vai vir no céu, não. Nós respondemos assim, cabe aqui uma advertência. Ao contrário do que pensarão sobre nós, Devap, reafirmamos a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Estamos dizendo que Ele há de vir e que Ele há de se manifestar nos seus santos, propondo uma releitura das profecias deturpadas pela teologia dogmática, por meio de hermenêutica comprometida com o sentido orgânico da verdade no homem. Prossigamos. Na próxima semana, na próxima quarta, estaremos aqui dando continuidade na leitura do livro na página de número 146, tá bom?